Olá, bom dia. Hoje eu queria falar sobre algumas referências teóricas que eu uso para tentar compreender o mundo das duas rodas, né, das bicicletas e das motos, mas de uma maneira agora, hoje, um pouquinho mais geral. Eu queria falar mais sobre a mobilidade, né, mas sempre olhando para as duas rodas. Eu escolhi alguns livros aqui, estão aqui na mesa, eu vou mostrar, para falar sobre esses autores que teriam me influenciado mais. Só que eu queria dizer assim, que são leituras que eu faço há mais de 20 anos, muitas vezes elas começaram como um hobby, então eu não tenho muita certeza se realmente essas ideias, eu li essas ideias pela primeira vez nesses livros, e também se estavam exatamente lá ou em algum lugar parecido, então que fique meio como homenagem a livros que eu acho importante, mas que não seja usado assim, isso que eu estou dizendo, que seja usado como uma referência bibliográfica exata, né? Bom, o primeiro livro que eu queria mostrar é esse aqui, do Robert Cervero, né, que é The Transit Metropolis, que é, transit nesse caso é o transporte público, né, as metrópoles do transporte público. Esse livro eu lia em 99, 2000, na época que eu andava muito de ônibus para vir lá de Boa Viagem aqui para a universidade, né. E, bem, naquela época os ônibus eram bons, né? Os ônibus tinham ar-condicionado e você podia vir sentado. Isso porque existia competição com as Kombis, né? Depois eles proibiram as Kombis aqui no Recife, daí todo mundo comprou carro e moto, e daí os ônibus também não tinham mais competição, e daí tudo ficou uma porcaria, né? Para quem anda de carro e para quem anda de ônibus também, que não tem mais ar-condicionado, agora está lotado. É claro que as Kombis tinham um certo problema, né? Porque não eram regulamentadas. Às vezes você não podia confiar muito nos horários, mas talvez eles pudessem ter tentado organizar as Kombis e não ter tirado completamente, né? Eu acho que me parece ter sido um erro. Certamente os ônibus não estão tão bons como já foram há um tempo atrás. Bem, nesse livro, o Robert Cervero, ele fala sobre a experiência de várias cidades, né, de como que elas lidam com a questão da mobilidade, né? Então, Tóquio, Nova York, cidades na Alemanha, aqui no Brasil ele fala sobre Curitiba, cidade do México, e ele fala como cada uma tem uma solução diferente, né? Sobre, por exemplo, como em Tóquio, quando eles vão fazer um novo metrô, primeiro o governo compra, né, todo o terreno próximo da onde vai passar o metrô, faz o metrô, daí esse terreno é valorizado, daí ele vende os terrenos para ganhar dinheiro para pagar o metrô, né? Aqui no Brasil parece ser meio diferente. As pessoas que sabem onde vai passar um grande empreendimento compram antes e depois se aproveitam de um investimento feito pelo Estado, né? Bem, não entendo muito disso, mas aparentemente é isso que acontece. Mas acho legal também que ele mostra algumas cidades onde a cidade é organizada a partir do tráfego, né, de massa, onde em outras cidades o tráfego tenta se adaptar através de grandes empreendimentos à cidade que já existe, em outras cidades, como a Cidade do México, onde eles tentam lidar com isso de uma forma mais orgânica, através de vans, pelo menos nos bairros mais afastados, né? Bem, foi aqui também a primeira vez que eu tive contato com essa questão, né, de como o tráfego, ou como as grandes vias, às vezes podem destruir bairros mais antigos, como é interessante ter bairros menores, onde você possa caminhar. Outra coisa interessante, onde é importante ter uma alta densidade de pessoas para se aproveitar melhor do transporte público e da infraestrutura de esgoto e de água, mas que a coisa tem que ser bem projetada para que você não perceba que você está próximo de tanta gente assim. Talvez horários diferentes, talvez usar planos diferentes, né? Bem, um livro muito legal e inspirador. Esse outro livro aqui parece que não tem nada a ver com isso, mas deixa eu explicar. Esse aqui, The Touchstone of Life. Eu li esse livro porque, na época, eu estava interessado em termodinâmica, né? Sempre estou interessado nisso que eu dou aula, mas eu estava interessado em estender um pouco o meu conhecimento da termodinâmica. E esse livro, ele explica, né, o aparecimento da vida e toda a estrutura, né, de DNAs e RNAs do ponto de vista da entropia e da energia, e daí eu achei bem interessante. Mas o que eu achei mais legal, assim, pelo menos para essa nossa conversa aqui sobre esse livro, é que ele tenta assim, discutir onde que está a informação de verdade, quem que está sob o controle. Então, por exemplo, pega o corpo humano. Quem que controla o corpo humano? Será que é o DNA que tem todas as informações? Mas o DNA sozinho não faz nada, ele precisa do RNA para transmitir essa informação, mas as células
que trabalham, né, no dia a dia para fazer o corpo funcionar, mas também tem toda uma estrutura de informação de sódio e de potássio e de informações elétricas, e essas informações vêm do cérebro, mas o cérebro tem seus neurônios, onde que está o conhecimento? Está em cada neurônio ou está quando você junta tudo isso? Então, assim, o controle, na realidade, está em todas essas partes, né? Está desde o DNA, RNA, fluxos de sódio, potássio e tudo isso que eu falei, e na mente e no corpo, não tem muito como separar. E passando isso para o tráfego, eu acho que a gente pode conversar sobre isso também. Quem que controla o tráfego? Né? São as leis, são as vias, são as placas, são os costumes do local, são as pessoas, são os veículos, são os motores. Né? Será que se você modificar o veículo, a propulsão do veículo, isso vai mudar o tráfego? Será que se você mudar uma lei, isso vai mudar o tráfego? Né? Então, isso aqui tudo, né, tem a ver com uma área da ciência, né, chamada de sistemas complexos, onde você não consegue, quer dizer, todo o conhecimento, todo o controle vem, na realidade, dessa complexidade de interações entre as várias partes, né? Então isso é muito legal e eu tento pensar desse jeito sempre, né? Quando eu vou estudar alguma coisa, principalmente o tráfego e os motoqueiros, e isso que eu sempre falo, né? E a questão da cultura e psicologia e fisiologia, tudo junto, né? Então esse livro é um livro que talvez tenha sido o que me inspirou primeiro, mas eu realmente não tenho certeza, né? Eu li outros livros antes desse aqui. Bem, como eu disse antes, eu não sei exatamente de onde veio cada informação. Fica mais como homenagem. Eu queria falar agora sobre os 3 livros de não ficção que eu acho que mais me influenciaram em geral e certamente, consequentemente, me influenciaram também no estudo da mobilidade, né? Um deles é esse aqui, que é o Gödel Escher-Bach, que de certa forma, para a nossa conversa aqui, tem a ver, né, com esse outro, Touchstone of Life, antes, né, sobre sistemas complexos, recursividade. Esse livro aqui, ele fala, né, sobre esses 3 caras, né, o Gödel, que é um grande matemático, o Escher, um grande artista, e o Bach, né, o músico, e que tem como comum essa questão, né, da recursividade, da mesma informação, da mesma música, do mesmo tema, ficarem rodando, indo e voltando e se retroalimentando, e toda uma complexidade, todo um novo mundo nasce a partir dessa repetição, né, desse loop infinito, né, que ele chama de recursividade. Mas que, além disso, né, além de ser muito legal esse livro, de falar sobre esses caras e contar sobre a teoria deles, ele tenta explicar, o que é mais fascinante desse livro, é que a forma como ele explica essa questão de recursividade também é recursiva, né? Então ele também fica em cada capítulo pulando de coisas teóricas para coisas artísticas. Daí ele usa uma fábula da Alice nos Países das Maravilhas para explicar uma demonstração matemática super complicada do Kurt Gödel. Então, assim, você começa a entender o que ele está falando quando você vai lendo e aparentemente você está perdido, e a partir dessa grande viagem é que você consegue ter uma experiência do que ele quer falar, né? Então, é um livro bem magnífico. Um outro livro que me influenciou bastante, talvez um pouco mais pessoalmente do que tecnicamente, né? Mas eu não costumo dividir o meu trabalho da minha vida, né? Desse The Outsider, é um livro da década de 50, né? Esse Colin Wilson, ele escreveu esse livro quando ele era bem novinho, né? E ele tenta explicar assim como que esses outsiders, né, esses forasteiros, essas pessoas de fora, são importantes, né, no desenvolvimento, aqui principalmente no desenvolvimento artístico, né, na filosofia, na dança, na literatura, na poesia. Então ele pega grandes artistas, né, ou pensadores, então o Lawrence da Arábia, que eu falei outro dia, Van Gogh, Nijinsky, bem, e vários deles, e começa a falar assim, primeiro como essas pessoas se sentem às vezes estranhas, né, ou isoladas, né, do que realmente está correndo ali naquele determinado local, e como é esse estranhamento que elas sentem, né, esse desajuste, que faz com que elas consigam ver as coisas de uma forma diferente, como isso acaba contribuindo, né, para que a sociedade, para que a cultura evolua, né? Então, de certa forma, a importância desses outsiders, dessas visões de fora, né? É claro que é importante ter o pensamento também de dentro da própria cultura, mas quem vê de fora sempre traz algumas contribuições. E esse é um livro que eu gosto muito.
Um outro livro polêmico da década de 60, esse aqui é do Thomas Kuhn, que é a estrutura das revoluções científicas, né? Bem, a gente sempre aprende na universidade que existe um tal do método científico, né? Que é assim, você vai lá e sem pensar em teoria nenhuma, você faz todas as observações e depois a partir você junta todas as observações e o conhecimento nasce dali. E depois vem uma outra pessoa e estende o seu conhecimento e assim indefinidamente, né? A ciência seria isso. Daí o que esse Thomas Kuhn fez foi o seguinte, falou assim, será que alguém já usou alguma vez esse método científico para estudar a própria ciência? Daí quando ele tentou fazer isso, né? Ele falou assim, deixa eu tentar ver como é que os cientistas realmente fazem ciência. Ele viu que não era nada disso, né? Esse método científico foi inventado e nunca ninguém usou isso na vida, né? A ciência, ela envolve outras coisas, ela envolve a paixão que a pessoa tem, envolve um pouco de sorte e principalmente envolve o local onde ela está, né? As outras pessoas, o conhecimento naquele momento. E o que ele comenta muito sobre essas revoluções científicas, né? Principalmente, é que não existe uma evolução linear da ciência, né? Na realidade, a ciência teria algumas revoluções, só que nós não percebemos muito essas grandes revoluções, porque quando acontece uma revolução, uma mudança de pensamento, os livros começam a se aproveitar da teoria antiga só do que interessa para recontar essa história como se ela fosse linear. Então ele conta muito sobre esses manuais, né? Sobre esses livros, por exemplo, acadêmicos, que meio que distorcem a prática científica. Por exemplo, todo mundo sabe disso quando vai estudar um livro, assim, para a universidade, por exemplo, no básico, e o livro parece que o autor pensou assim, falou assim, primeiro ele pensa em toda a teoria, o cara é um gênio, e depois ele pega toda essa teoria e começa a falar assim, será que ela serve para isso? Serve. Será que serve para isso? Serve. Como se fosse desse jeito, né? E daí quando a pessoa vai fazer sua própria pesquisa na iniciação científica, ou no mestrado, no doutorado, ela toma um baque, porque ela fala assim, pô, como é que eu não consigo pensar numa teoria antes de ver as aplicações? Porque não é assim que se faz. A ciência se faz de forma recursiva. Você tenta fazer, dá errado, vai na teoria de alguém, modifica um pouco, vê se dá certo, vê se dá errado. E esse processo, né, de recursividade, de tentativa e erro, e de paixão, e de emoção, e às vezes desespero e alegria, é isso que faz a ciência brotar, né? Outra coisa que ele comenta, né, sobre esses paradigmas científicos, né, é que muitas vezes o que é considerado ciência em um determinado momento não depende apenas da aplicação do conhecimento em si, mas muitas vezes depende da personalidade dos cientistas daquele momento, de como que eles se contatam com outros cientistas, né? Às vezes aquela ciência específica acaba sendo uma moda acadêmica, né? Nós vemos isso às vezes nos congressos, né? Às vezes os congressos de determinadas áreas, eles se importam mais em ficar se auto-celebrando do que trazendo conhecimento realmente relevante de outras áreas, né? Bem, é um livro bem polêmico, né? Mas serve um pouco para a gente entender como é que é a vida acadêmica, como é que é o mundo acadêmico e como navegar por isso, né? E também não se frustrar muito quando com um conhecimento um pouco diferente não se adequa bem à modinha do momento. Esses livros todos que eu estou comentando eu li antes de, sei lá, de 2001, 2002, né? Um outro livro que eu li nessa época, e esse aqui tem a data, por isso que eu me lembrei disso, é esse daqui, né? O Estado do Mundo 2001. Esse livro aqui, né, faz parte de uma coleção, todo ano, não sei se existe ainda, mas todo ano eles lançavam, né, um livro falando sobre, daí cada capítulo falando sobre uma coisa, sobre a alimentação, poluição, energia, né, e falando sobre alguns problemas e propondo algumas soluções para o mundo. Esse capítulo aqui, bem, esse aqui é o tipo de assunto que eu já tinha lido em outros lugares e eu peguei esse aqui por acaso, né? Porque tem um dos artigos sobre a questão do transporte, né? Da questão, onde eles alertam, né? Sobre a questão da energia, como o consumo da energia né? para transporte não é igualitária, né? Só algumas pessoas, poucas pessoas usam muito da energia do mundo para isso, como isso tem causado mudanças climáticas, a questão, né, das bicicletas, do transporte público, e eu acho, assim, isso que eu não tenho certeza, eu acho que foi aqui que eu li pela primeira vez essa questão de que os carros têm, na realidade, uma eficiência menor do que 1%, né? Que a forma correta de você calcular a eficiência de um carro não é pegar só a eficiência do motor, que é mais ou menos 25%, né? Que é a conversão de energia do combustível e energia mecânica no eixo do motor. Mas, na realidade, a eficiência do veículo é você dividir a energia necessária para mover o passageiro, os passageiros, o condutor,
dividido pela energia do combustível. Quando você faz essa conta, né, que na realidade você não quer levar o carro para passear, você quer se mover, né, e mover as pessoas. Quando você faz essa divisão, esse rendimento dá menor do que 1%. Né? E isso, assim, para mim foi chocante na hora, eu achei que ele estava fazendo a conta errada, se é que foi aqui que eu vi. Isso serve, né, assim, tanto essa parte do veículo quanto a parte da energia gasta com o transporte como um todo, acaba sendo um dos principais pontos de vista que nós temos aqui nas nossas atividades de pesquisa, né, mais na área mais ligada à engenharia, porque une essa questão de transporte com termodinâmica, que é a minha área de formação. Né? Um outro livro que eu li nessa época foi esse aqui, do Manuel Castells, A Sociedade em Rede. Né? Na realidade, esse aqui eu peguei só esse, mas é uma trilogia, e esse livro fala sobre como a sociedade, principalmente a sociedade atual, né, com a globalização, ela se organiza em redes, então em redes de investimento, de desenvolvimento, em redes políticas, e não necessariamente ele coloca isso como uma coisa muito boa. Né? Então, por exemplo, às vezes essas redes, segundo ele, elas têm o poder de concentrar muita informação e poder e excluir as pessoas que não fazem parte dela. Então, por exemplo, né, uma forma disso, vem alguém e fala assim, vamos fazer um grande viaduto na cidade. Daí essa rede, né, que envolve uma rede política e econômica, e de construtoras e de fabricantes, né, todos eles se unem e criam um discurso, né, de que aquilo é importante, aquilo vai trazer desenvolvimento, aquilo vai trazer empregos. E quem está fora disso, quem está dentro disso se aproveita disso daí, e quem está fora não consegue ter voz para isso, né? Então, e daí ele comenta, né? Ele fala primeiro sobre essas redes de poder e de dinheiro, depois ele fala como essas redes causam malefícios para quem está fora dela, como isso destrói, né? Uma rede de supermercados vem para uma cidade ou de farmácias e destrói o que já existe ali. Então, como isso é ruim para as pessoas de fora e como as pessoas tentam resistir a isso, né? A partir de subculturas ou de movimentos sociais, organizações sociais. Então, uma trilogia bem legal, assim, bem interessante, abriu muito a minha mente, principalmente não, mas também para entender a própria universidade. Né? Nós sentimos isso aqui quando, por exemplo, a Petrobras, né, e o governo também começaram a investir muito dinheiro nas universidades. Inclusive, eles usavam, né, assim, uma forma de redistribuir esse dinheiro era a criação das redes mesmo. O nome era exatamente esse, né? Redes de pesquisadores e com dinheiro nessas redes para modificar as universidades. Então, assim, tudo era petróleo, né, e carro aqui nessas universidades. Eu até ficava brincando que o nosso departamento de engenharia mecânica deveria chamar Departamento de Petróleos e Carro, né, que é DPTECA, alguma coisa assim. Porque só se falava nisso. Se você não trabalhasse com petróleo e carros, né, você ficava de fora. Porque tudo era para amanhã. Fala assim, não, vai vir alguém, vai vir um diretor da Petrobras, temos que fazer alguma coisa. Não, se a gente não pegar o dinheiro agora, a gente não vai ter mais condições. E isso acabava virando um rolo compressor que acabava destruindo todos os outros interesses que a universidade poderia ter. É claro que é interessante a universidade receber dinheiro, é importante, né, da indústria, mas ela deveria ter um pouco mais as lideranças deviam ter um pouco mais de cuidado, né, para manter as outras áreas também, né, tanto no departamento, quanto no centro, quanto na universidade. Então foi um bom experimento, né, de como o dinheiro vindo de fora pode destruir a pesquisa que não tem a ver com ou dificultar a pesquisa que não tem a ver com esse dinheiro. E agora que o dinheiro não está mais, nós vamos perceber os malefícios, né, políticos aqui internos na universidade, de conhecimento que isso criou. Né? E a gente está vendo isso também no Estado, né? Agora que os investimentos do Estado não estão vindo mais, como que isso, assim, essa concentração antes de dinheiro vindo para o Estado, o que ela criou, ou o que ela destruiu na nossa política, na nossa organização social, no nosso pensamento, né? Agora que o dinheiro sai, a gente percebe isso mais claramente. Bem, esses livros, então, até agora, eram livros que eu li, como eu disse, até 2001, 2002. Depois disso, né, mais ou menos em 2005, daí sim eu comecei a estudar as motos e as bicicletas. E agora eu queria falar sobre alguns livros que eu li depois, sei lá, de 2012, 10, 15 anos depois desses outros aqui, então, que tratam de mobilidade, mas daí eu já tendo um interesse mais acadêmico sobre a mobilidade e já tendo estudado bastante as motos e as bicicletas, né, e os carros também para fazer a comparação. Daí eu queria falar um pouco sobre esses livros, né.
um é desse daqui, Reinventing the Automobile, né? Reinventando o automóvel, que é um livro do MIT, e ele comenta aqui, né? Ele tenta explicar nesse livro, né? Sobre assim, como que deve ser o carro do futuro. E normalmente nós vemos só essa questão de mudança da propulsão, né? De motores de combustão interna para motores elétricos, né? E aqui ele comenta que não basta só fazer isso, né? Porque se você só pegar um motor de combustão interna e transformar num motor elétrico, você vai continuar tendo os mesmos problemas de congestionamento e de peso que os carros têm hoje em dia. Então ele fala sobre várias modificações que são necessárias, né? Primeiro, passar para a propulsão elétrica, depois fazer carros muito, muito mais leves e que andem muito mais devagar, né? Isso, dessa forma, melhorando a eficiência deles e também melhorando a segurança, né? Então os carros não precisam ser como os carros existem hoje em dia, né? Pode ver aqui, deixa eu ver se dá para aparecer, né? Os carrinhos que ele mostra aqui são praticamente veículos de transporte individual, quase, né? Veículos autônomos e que você pode andar para onde você quiser, mas também olhando, estudando, lendo ou conversando com as outras pessoas. E também o que ele comenta que é muito importante todo um sistema de taxação online. Então, se você quiser andar pelo lugar mais rápido, você vai pagar mais caro. Se você estiver causando congestionamento, você vai pagar mais caro. E sempre pagando pelo que você usa, né? Daí isso vai forçar com que as pessoas usem de forma mais eficiente seus veículos, né? Tanto do ponto de vista do que você usa de energia mesmo e do prejuízo que você está causando aos outros, porque você, ao usar um veículo, você precisa de investimentos em infraestrutura e você causa, como disse, congestionamentos. Então, é um livro assim que tenta olhar de uma forma mais global, né? Não só a propulsão do veículo, então ele olha a propulsão, depois ele olha como o veículo tem que ser importante, como essa relação entre veículos e sociedade e infraestrutura tem que ser também. Então, um livro bem legal, embora tem em português, né? É uma leitura, não é muito bem escrito, achei meio chato e repetitivo, mas a ideia é importante. Um livro, bem rapidinho aqui, mas o livro que nós usamos para fazer a simulação do tráfego, né? É esse do Triber Casting. Bem, nós não somos exatamente dessa área de tráfego, mas fazemos essa simulação porque nós sentimos que, em geral, a simulação de tráfego é feita por pessoas de áreas, né? Por exemplo, como engenharia civil, engenharia de transporte, que não estão muito ligadas nem aos veículos, né? Não conseguem modelar ou compreender direito a operação o funcionamento dos veículos, e muito mais não entendem de moto, né? Assim, porque moto, como eu sempre digo, não é uma coisa muito bem estudada de forma acadêmica, né? As motos são estudadas, em geral, só nos hospitais, né? Onde eles estudam as consequências dos acidentes, né? Mas a psicologia, a sociologia, os costumes, a cultura das motos não é tão bem integrado ao estudo do transporte, da simulação do tráfego, né? Então, nossa contribuição é um pouco ligar esses mundos, né? Da propulsão, do veículo, da cultura, do motoqueiro, da psicologia e do ciclista nessa parte de tráfego. Então, para fazer essa comunicação, a gente precisa entender um pouco o que as pessoas fazem, e um livro clássico que a gente usa é esse aqui do Triber, para compreender a teoria, né? E usamos artigos acadêmicos também para modelagem mais específica. Outro livro que eu queria comentar, assim, que eu achei bem legal, é esse daqui, né? Que a tradução seria Energia Sustentável sem tomar ar, né? Sem pegar ar. Que é assim, esse cara, ele é consultor, né? Ele é professor, mas consultor no governo inglês. E ele defende, né, o uso de energias renováveis para o transporte, para aquecimento ou resfriamento das casas e tal. Ele propõe isso, só que ele tenta explicar assim, fazer as contas para ver se isso realmente dá certo ou não dá certo. Fala assim, então, legal, vamos usar energia solar. Será que nós temos aqui, por exemplo, ele fala da Inglaterra, nós temos aqui na Inglaterra condições de transformar toda a energia solar em captar essa energia solar para alimentar todo o país? Daí ao fazer contas, né, ele começa a mostrar, fala assim, não dá para ter só energia solar, só energia eólica, mas dá para fazer uma combinação. E também, às vezes, ele não fala só da geração, ele fala também sobre como que a gente poderia diminuir o consumo, né? No caso deles, de aquecimento de casas, através de materiais isolantes, ou no caso do Brasil, que é um país quente, do resfriamento, né? Daí ele comenta várias coisas, quando ele começa a fazer continhas dos carros, né? Também como que os carros são ineficientes, e quanto que eles poluem, mas também ele faz comparações, né? Fala assim, um carro híbrido atual e um carro com motor de combustão interna atual, qual dos dois polui mais? Não necessariamente o híbrido atual polui menos do que um carro com motor de combustão interna bem feito. Então ele faz algumas comparações
assim, ele tenta ser mais realista, né? Às vezes ele fala assim, dizem que os ônibus poluem menos por pessoa do que os carros. Mas isso se a gente fizer a conta que o ônibus está lotado. Mas quando a gente leva em conta que o ônibus fica andando a noite inteira, em alguns países, né, sem estar completamente cheio, qual é a poluição por pessoa, a emissão de CO2 por pessoa que ele realmente tem? Às vezes não é tão diferente de carros. Ou então ele faz as contas, né? Fala assim, se alguém começar a andar de bicicleta todo dia para não emitir CO2 de carro, né? Legal, eu sou ambientalista. Mas daí uma vez por ano essa pessoa faz uma viagem para a Meca do ciclismo, que é Amsterdã, para celebrar as bicicletas. Pronto, a pessoa andar 40 quilômetros de carro por dia é a mesma coisa que ela fazer uma viagem de 10 mil quilômetros por ano. Então, assim, vale a pena, né, da poluição, você ficar andando de bicicleta todo dia, só que depois fazer viagens de avião para ir em congressos de bicicleta, né? Daí ele faz essas contas, ele tenta ser bem, de novo, né? Ele defende o uso racional da energia e energias alternativas ou renováveis, né? Mas ele faz as contas também para tentar tirar alguns exageros, né, de que às vezes existem, né? Pronto. Esse livro é interessante também porque eu acho que ele não tem em português, mas ele é distribuído gratuitamente em várias línguas em PDF. Um outro livro que me influenciou bastante é esse aqui, Mobilities, do John Ury, né? Ele faleceu o ano passado, infelizmente. Esse livro é uma tentativa dele de fazer, né? Porque normalmente, segundo ele, a sociologia ela é feita a partir da geografia, né? Você tenta explicar a sociologia a partir dos países, dos estados, das cidades, dos bairros. E aqui ele tenta criar uma sociologia, né, o estudo da sociedade, mas a partir da mobilidade, né, de pessoas e coisas se movendo. Primeiro, é interessante que o que ele chama de mobilidade não é só mobilidade de pessoas, né, como a gente estuda por aqui, mas é a mobilidade de pessoas, de carro, é a mobilidade do turismo, é mobilidade de pessoas também, mas que são de tráfego internacional, né, para prostituição, de escravos, tráfico de armas, mobilidade então, né, de armas, de dinheiro, de corrupção, de informação, né, via redes sociais. Então, para ele, tudo é mobilidade, né? Embora ele trate mais da mobilidade física das pessoas, mas para ele existe uma relação muito forte entre todas essas mobilidades, né? Entre você ir para algum lugar para conversar com alguma pessoa ou você telefonar para essa pessoa, né? Você consegue, de formas diferentes, né? Mas você consegue se comunicar do mesmo jeito. Primeiro ele faz uma relação entre essas várias mobilidades e depois ele começa a falar cada capítulo específico de alguma coisa, né? Então, por exemplo, tem um capítulo só sobre pedestres. E é bem legal, assim, porque a gente acha que todo mundo sempre andou, não precisa de tecnologia nenhuma para os pedestres, não precisa de organização nenhuma. E daí a gente começa a ver que não, né? Que você precisa ter trilhas, precisa ter sapatos. Quando você tem muita gente, né? Você precisa, de certa forma, organizar para as pessoas não baterem entre si. Você precisa desenvolver, né, um código visual, onde a pessoa, só olhando para a outra rapidamente, sabe mais ou menos qual é o comportamento dela e uma não vai bater com a outra. Você precisa ter um certo controle quando tem muitas pessoas no mesmo lugar, por exemplo, digamos numa saída de um jogo de futebol e tem uma briga, né, isso pode até ser perigoso, todo mundo correndo e pode ter pisoteamento. Então ele fala assim sobre toda a tecnologia e organização que é necessário até para que as pessoas andem. Depois, outro ponto interessante é que ele comenta muito sobre o aparecimento, né, do transporte de massa, primeiro, né, com os navios e com os trens, e bondes, e depois uma tentativa da sociedade, um anseio da sociedade de ter um transporte individual, né? Porque esse transporte público, ele só leva você para alguns lugares, em geral ele te leva para onde? Para a sua casa, para o trabalho e depois para o shopping para gastar o que você produziu no seu trabalho, né? Basicamente é isso. Então você não tem muita capilaridade, você não consegue ir para qualquer lugar em qualquer horário, né? Então esse anseio da sociedade por ter um transporte capilarizado em qualquer horário livre, um transporte individual, e isso é uma questão, né? Essa questão do transporte individual é uma questão essencial, tanto das bicicletas, motos e automóveis, né? Embora os ciclistas tentem, né, às vezes se ligar muito mais ao transporte público, né? Dizer que eles são mais parecidos com o transporte público do que com os carros, mas por baixo disso existe uma necessidade do transporte das pessoas, do transporte individual.
Isso né, traz a democracia e a liberdade, a eficiência econômica, mas ele não fala só bem disso daí, né? Depois ele começa a falar dos problemas e das disfunções dos carros, né? Do exagero que existe. Então é claro que é legal para as pessoas ter um transporte individual, mas será que todo mundo pode ter isso? Né? E os acidentes, e a destruição das cidades, mas a destruição das comunidades, quando você passa com uma grande highway no meio, as pessoas não podem caminhar mais. Então, por um lado, ele pega o que é legal dos automóveis, né, que é o transporte individual, essa democracia, essa liberdade, e, por outro lado, fala sobre as disfunções. Né, e ele fala muito mais sobre as disfunções e o exagero que a gente tem dos carros do que das vantagens. Né? Bem, um livro também bem legal. Um outro livro é esse Traffic, Porque Nós Dirigimos Como Nós Dirigimos. Esse livro tem em português também. Esse é um livro um livro de divulgação sobre a psicologia dos motoristas, né? Então, por que nós achamos que não tem perigo nenhum olhar para o celular? Por que nós não gostamos quando alguém tenta cruzar a nossa frente? Qual o comportamento que uma pessoa tem quando ela vê um carro caro e um carro barato? Então, são vários estudos que ele comenta, né? Por que às vezes a gente quem não está muito acostumado a ver moto, por que a pessoa simplesmente assim, não percebe que a moto estava passando? Então, ele tenta mostrar vários estudos psicológicos, né? Para tentar explicar por que nós dirigimos como nós dirigimos, por que às vezes nós somos agressivos, por que às vezes nós achamos que nós dirigimos muito melhor do que realmente nós dirigimos, né? Bem, e um monte de temas em relação a isso. Voltando um pouco agora, saindo um pouco da mobilidade e voltando a questões um pouco mais gerais e que esse estudo, daí juntando, né, aquele estudo geral que eu tinha lá no começo, nos anos, sei lá, 99, 2000, depois o estudo das motos, das bicicletas, que eu sempre falo em outros vídeos, depois esse estudo que eu comentei, esses últimos livros agora sobre a mobilidade, mas do meu ponto de vista, né, de uma forma um pouquinho mais acadêmica, né, daí isso me permitiu voltar um pouco a alguns livros mais gerais de novo e talvez tentar compreender de uma forma melhor, né. Outro dia eu comentei bastante aqui sobre um livro do Stephen Alford e da professora Suzanne Ferris, né, que chama Motorcycle, que eles tentam explicar o que é o motoqueirismo, mas do ponto de vista dos estudos culturais. Isso fez com que eu fosse atrás desses estudos culturais para tentar compreender o que era, né? E daí um livro que eu achei, esse aqui, né, Cultural Studies, do Chris Barker, que me explicou isso, e muito mais do que isso, né? Esse autor, ele explica a diferença, né, entre a análise da cultura, mas a análise, por exemplo, marxista, que é mais voltada, né, para as relações econômicas e de classes, a teoria psicanalítica, pós-estruturalista, pós-modernista, daí fala sobre o feminismo, o racismo, as subculturas, a relação entre cultura e poder, não só no mundo, né, mas até entre as próprias pessoas que estudam isso, né, que muitas vezes querem, né, na academia, estudar a cultura, mas como uma forma de transformar, né, de transformar esse conhecimento em poder e usar esse poder para transformar a cultura em que eles estão imersos, né? Então, um livro muito assim abrangente e que abriu muito os meus olhos, né, sobre organizações sociais e, bem, sobre tudo, é grande demais para eu ficar falando sobre tudo aqui. Outro livro legal que eu li nesses últimos anos, esse aqui, Triumph of the City, que é o Triunfo da Cidade, desse Edward Glaser, e é legal assim, acho que eu posto sempre aqui na fanpage, né, mas tem duas grandes visões que são usadas para discutir urbanismo entre os leigos, e eu me enquadro nesses leigos, né, que é o seguinte, você tentar ver o urbanismo ou do ponto de vista do modernismo, do Le Corbusier, que é assim, você vai lá e faz grandes avenidas e grandes prédios e isso vai transformar a cidade, e do outro ponto de vista, também exagerando bastante, né, é da Jane Jacobs, que é uma visão mais organicista da cidade, né, ver a cidade de uma forma mais orgânica, com bairros onde as pessoas se conhecem e andam e compram localmente, né, e tem toda uma diversidade de casas e comércio, indústrias. Bem, existe muita crítica dos dois lados, urbanismo, por um lado, do Le Corbusier,
dá muita preferência para os carros e acaba destruindo o tecido social do local. Por outro lado, né, essa organicidade, ou esse conservadorismo da Jane Jacobs acaba criando bairros bem legais e bonitinhos, mas só os ricos que podem morar lá, né? Aqui em Recife a gente vê, tem alguns bairros que são legais, onde são arborizados, você pode caminhar, mas não é qualquer pessoa que pode morar lá, né? Então tem que pensar um pouco sobre isso. E esse Edward Glaeser, ele tenta unificar essas duas visões, né? Claro, por uma preferência maior a Jane Jacobs, mas ele tenta mostrar também como algumas vezes você tentar conservar alguma coisa, tentar controlar os aluguéis, ou tentar fazer com que um bairro não seja modificado, como isso acaba criando um problema para pessoas que não têm acesso a esse local, né? Então ele mistura um pouco a questão sociológica e cultural do local com questões econômicas também, que você não pode deixar de lado. Então é meio que uma unificação dessas duas visões, uma mais modernista, né, que tem um viés muito econômico, e uma mais e outra mais sociológica, né, que tem um viés mais cultural. Ele fala um pouquinho também, né, sobre gastos energéticos, e de certa forma se fecha um pouco o ciclo, né, que muitas dessas coisas, o Robert Cervera, que foi o primeiro livro que eu comentei hoje, né, aquele Trânsito de Metrópolis, já falava, né, sobre pequenos bairros, mas também a necessidade que você tem de ter transporte público de um bairro para o outro, porque a pessoa é legal ter um bairro pequeno onde todo mundo se conhece e tal. Só que daí, se por acaso existe um casal e um dos dois do casal trabalha ali e o outro teria uma oportunidade melhor em outro lugar, como que essa outra pessoa vai para outro lugar, né? Daí será que você não tiraria as oportunidades dessa pessoa? E por isso que precisa ter uma combinação entre esses bairros locais e também transporte para a cidade como um todo, capilarização. Isso que é uma coisa para gente grande, né, e não para leigos. Uma das questões, né, que eu aprendi nesses livros, né, sobre culturas, estudos culturais, é sobre as subculturas, né? Esse aqui é um clássico do final da década de 70, né? Subculturas. Nesse livro ele fala muito sobre as subculturas mais vistosas, né? Do punk e dos mods, né? Por isso que eu fui atrás, porque os mods eram um movimento de motoqueiros de scooter da década de 60 na Inglaterra, um dos primeiros movimentos subculturais, assim, um dos mais estudados, né? De jovens. Só que eu acho interessante assim, como essa visão da subcultura me permite compreender algumas outras coisas, né? Por exemplo, entender os cicloativistas, os motociclistas, né? que têm seus grupos, os guerreiros sociais, os guerreiros pela democracia, né? Em geral, essas subculturas, né? Segundo ele, têm uma identidade estética ou de discurso, né? Muito clara, então é um grupo, né, que fala do mesmo jeito e tem os mesmos ideais e defende as mesmas coisas, mas o que ele comenta principalmente é que esses grupos normalmente são grupos reativos, né? Normalmente são pessoas que têm medo legitimamente, né, têm medo da sociedade, do restante da sociedade, ou porque estão vivendo um momento de desemprego, ou um momento em que elas não têm perspectiva social, né, ou algumas mudanças políticas e econômicas que estão acontecendo, e elas se unem para se proteger, um pouco para falar sobre esses problemas, né, da sociedade mais em geral, mas também para se sentir bem, para se sentir ao lado dos amigos. E isso para mim foi importante perceber isso, né? Primeiro que existem esses dois lados das subculturas ou dos grupos, né? Um lado de tentativa de modificar a sociedade como um todo, e outro lado, um lado para se proteger. E as duas coisas são legítimas, a gente tem que compreender quando o movimento é de um jeito, quando o movimento é num sentido, ou quando o movimento é no outro sentido. E a outra questão também, assim, que daí isso eu já apanhei muito na vida, que às vezes você vai num grupo como esse, que defende ou as motos, ou as bicicletas, ou a democracia, ou qualquer coisa assim, e você quer discutir alguma coisa de uma forma intelectualmente honesta, e muitas vezes o que vale para essas pessoas não é a verdade. O que vale é elas fazerem parte de um grupo. Então elas farão tudo para defender os seus amigos, né? Porque isso, como eu falei antes, é um dos pontos importantes desse agrupamento. É a pessoa se sentir protegida naquele grupo. Então se você, de certa forma, o seu argumento minimamente ameaçar a destruição da coesão desse grupo,
você vai ser atacado e vai ser eliminado desse grupo, né? Porque isso é uma questão muito importante para eles. Acima da verdade, né, está a amizade. Bem, a visão deles, e de todo jeito, né, assim, é uma questão legítima, tanto do ponto de vista social, político e psicológico, mas que deve ser compreendido, né? E isso aqui ajuda um pouco, né? Outro dia eu comentei bastante também, né, que eu tenho estudado bastante ultimamente sobre as universidades. Esse aqui é um dos livros, que é a História da Universidade na Europa. É um livro em 4 tomos, eu só tenho esse daqui, que eles são bem caros. Esse aqui é o 4º volume, que são as universidades desde 1945 para cá, e fala sobre o que aconteceu de lá para cá, né, da Segunda Guerra Mundial para cá. Primeiro, a expansão, né, das universidades, o crescimento, então, o que envolveu, né, uma mudança muito grande entre os professores, né? Então, como eu comentei outro dia, antes os professores eram meio que filhos de outros professores da classe alta, e depois com essa expansão, as universidades, para aumentar o número de professores, teve que aceitar pessoas de classes mais baixas e que não tinham na sua família uma cultura universitária, como eu, por exemplo. Também uma expansão, né, em relação aos estudantes, né, estudantes também que não tinham em suas famílias uma tradição acadêmica e de classes mais baixas também. Depois, na década de 60, final da década de 60, a questão dos direitos humanos, né, direitos individuais, né, das mulheres e dos negros e de outras etnias, de imigrantes. A questão da democracia também dentro da universidade, né, a participação maior dos funcionários e dos estudantes. E ele tem vários capítulos, né, alguns capítulos mais gerais, alguns capítulos sobre áreas específicas. Um desses capítulos é sobre a engenharia, né? E daí ele começa a comentar, né, primeiro como até meio que recentemente, né, até nos últimos 100 e poucos anos, a pesquisa científica era feita fora das universidades. A universidade era muito voltada para o ensino, e a pesquisa era feita pelas sociedades, né, por exemplo, a Royal Society, né, fora da universidade. Depois, com a Universidade Humboldt, principalmente, a unificação entre a universidade de ensino e a universidade de pesquisa, né? Mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a evolução tecnológica muito, muito rápida, boa parte do desenvolvimento tecnológico acabou indo para as empresas, né? Para os institutos de pesquisa das próprias empresas. As universidades não têm condições, nem pessoas e nem dinheiro, para desenvolver a tecnologia como as empresas fazem, né? Então, qual é o papel das universidades hoje em dia, segundo esses autores, do ponto de vista da engenharia, né? Primeiro, eu também já comentei isso outro dia, mas vamos lá. Primeiro é produzir engenheiros de qualidade para manter essas indústrias funcionando, né? Afinal, o nosso métier é esse, né? Então, primeiro é produzir esses engenheiros de qualidade para manter o desenvolvimento tecnológico nas empresas. Isso é um papel. Segundo é criar novas tecnologias, né? As empresas estão interessadas em engenheiro e não necessariamente elas têm condições de criar todas as novas tecnologias. Então, a universidade também tem esse papel de ajudar nisso daí, tanto no desenvolvimento da nova tecnologia mesmo, mas também no desenvolvimento de engenheiros com uma mente mais empreendedora, que possam criar suas empresas inovadoras mais para frente. E um outro papel da universidade é também fazer uma análise crítica, né, da tecnologia. Então, fala assim, ó, essa tecnologia é boa por isso, mas essa daqui polui demais, essa daqui mata demais, né? Como nós tentamos fazer, por exemplo, no caso das motos, né? As motos são interessantes porque elas trazem uma maior mobilidade para as classes mais baixas, isso é uma coisa interessante, melhora a economia das cidades através da distribuição de produtos, mas também tem a poluição e os acidentes, né? Então a gente tenta fazer uma análise crítica, né? Crítica no sentido acadêmico, né? Às vezes boa e às vezes ruim, tanto faz, mas coisa que uma empresa não consegue fazer, né? Uma empresa que vende motos não vai estar interessante em falar sobre, não vai estar interessada em falar sobre os problemas dos seus produtos, né? Então a universidade tem isso e às vezes isso cria um pouco de conflito, porque as empresas, por exemplo, de motos falam assim, pô, o Fábio está fazendo o quê? Por um lado ele estuda as motos e quer que elas evoluam e sejam mais eficientes e mais seguras, o que é legal, mas ele também critica as fábricas. O que é isso? Isso é a universidade, né? A universidade não pode estar abaixo, né, ou subjugada
nem pelos movimentos sociais, então a gente não pode ficar analisando, por exemplo, os cicloativistas sem crítica nenhuma, né, sem ver, às vezes, que o discurso de confronto deles causa mais problemas para o uso das bicicletas do que vantagens, mas também a gente tem que ver que isso, em alguns momentos, é importante, porque sem esse discurso mais de confronto, ninguém nem discutiria as bicicletas, ou no caso das motos também, né, como eu acabei de falar, trazem para um lado a democracia, a oportunidade das pessoas se moverem, mas, por outro lado, também trazem os acidentes. Isso é a universidade, né? Às vezes, quando é bom, a gente fala que é bom, quando é ruim, a gente fala que é ruim. A gente não consegue desenvolver todo o conhecimento nem toda a tecnologia, mas também nós conseguimos desenvolver um pouquinho, conseguimos organizar o conhecimento e criar pessoas, né, cidadãos que vão para o mundo, né, com esse conhecimento técnico, mas também com uma mente mais crítica, né? A universidade é um sistema complexo, né, que fica se retroalimentando dos seus estudantes e das empresas, das organizações sociais e criando novos conhecimentos, né? E é assim, né? Não adianta tentar simplificar uma coisa que não pode ser simplificada, né? A universidade é toda essa diversidade. Para terminar, eu acho que eu acabei sendo muito técnico, daí eu já sabia disso, e daí eu resolvi pegar um outro livro que eu li. Esse livro eu li no meio entre essas duas safras, né? Eu li, sei lá, em 2008, quando eu estava interessado bastante nas motos e nas viagens, né? Que é esse daqui, né? Que é Spirit of Place, e que é um livro sobre fotografia de viagens, né? E por que que eu peguei esse livro, né? E por que que ele tem a ver com essas outras coisas? Porque esse livro aqui, primeiro, ele fala sobre técnicas, né, de fotografia de composição, iluminação, né, flash, zoom, close-up e todas essas coisas, mas principalmente ele tenta falar assim, por isso o nome, né, como captar o espírito de um lugar. Então, por exemplo, essa foto daqui é bem emblemática, né? Aqui, ó, deixa eu ver, tá vendo? São várias colunas, né? E tem uma pessoa andando ali, né? Tá vendo? Aqui, né? E ele comenta nessa foto que ele fica esperando essa pessoa passar por ali, né? Porque é isso que ele quer registrar. Ele não quer registrar o prédio, né? Ele quer registrar o lugar, a pessoa passando por aquele lugar. Então, essa visão, né, desse fotógrafo, para mim é muito importante, né? De sempre tentar, ao estudar o tráfego, a mobilidade ou a cultura, sempre tentar olhar para o lugar, né, para a infraestrutura, para a cultura do local, mas olhar para as pessoas e para olhar como essas pessoas se comportam, como elas se sentem, né? Que talvez seja uma visão mais, como eles chamam na academia, sei lá, de uma visão antropológica, né? Ou psicológica, né? Também uma outra visão possível sobre isso, né? Mas aqui mostra, eu acho que além da antropológica, que às vezes na visão antropológica falta um pouco essa visão das forças econômicas que estão por trás disso, que acabam também condicionando os indivíduos, né? Então, e essa foto acho que mostra bem as duas coisas, né? A estrutura física, né? Que representaria, por exemplo, a cultura e a economia e a política, né? E a questão também do indivíduo passando por ali, né? Uma mulher passando por ali que representa mais o indivíduo e as emoções, né? daquele indivíduo. Então, eu sempre tento olhar as coisas desse jeito, né? Por isso, para mim, é muito importante estudar as motos a partir dos livros que eu mostro por aqui, mas também, para mim, é importante vivenciar, né, a moto, né? Andar no dia a dia, olhar para as pessoas, né? Não tanto para tentar compreender essas pessoas, que eu acho que eu não tenho essa capacidade, mas para vivenciar isso, né? Então, acho que esse livro, né? Mas esse tipo de livro acaba me inspirando ou me lembrando, né, de que isso é importante, né, de que a gente tem que se lembrar de que a gente que estuda as coisas, né, não estuda só objetos, né, nós estudamos pessoas e nós somos pessoas também, e interagimos com elas e também temos as nossas emoções e as nossas falhas, as nossas limitações e, de novo, né, voltando lá para os sistemas complexos, essas nossas paixões e limitações que nos propulsionam para estudar essas coisas e vivenciar a mobilidade nas cidades e as motos e as bicicletas, e com isso nós aprendemos e trazemos de volta para a universidade e misturamos com os livros e com teoria e com prática, né? Então espero que essa lista de livros e esses meus comentários tenham deixado um pouquinho claro a forma
como eu vejo, né, as universidades e a vida acadêmica e o estudo da mobilidade e como todas essas coisas se relacionam e como você não consegue separar só uma parte, né? Agora eu vou ver só a parte de estrada, agora eu vou ver a parte só de cultura, vou ver só sociologia, vou ver só antropologia. Não dá, né? Tem que ver tudo de uma forma única, né? E, bem, era isso que eu queria falar sobre esses livros, né? Esses autores que mais influenciaram a forma como eu vejo a mobilidade de uma forma mais geral, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.